Fala, torcedor tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos trazer várias informações, vários acontecimentos que aconteceu de ontem para hoje envolvendo o São Paulo Futebol Clube em relação ao departamento médico, ao Hernan Crespo, a coletiva que ele deu, que ele detonou a estrutura do São Paulo. Também vamos falar sobre o departamento médico, o Carlos Belmonte também veio se defender um pouco. E também vou comentar algumas informações que eu tenho para falar para vocês em relação ao jogo de ontem. Bom, primeira coisa, Arboleda se lesionou, 33ª lesão do São Paulo esse ano. Isso tem muito a ver com o que o Crespo falou, eu vou falar para vocês o que aconteceu. Mas o Arboleda sofreu uma nova lesão, muito provavelmente ele nem deve jogar, ele nem viajou para o jogo contra o Sport, nem deve jogar o jogo contra o Fortaleza. Então, mais uma baixa aí, 33ª lesão. O São Paulo é o clube que mais teve lesão entre os times da Série A. É o clube que mais teve lesão. Só daí já dá para você saber o que está acontecendo lá dentro. Tá? Então, essa é a primeira informação que eu vou trazer para vocês. Bom, o São Paulo manteve a freguesia do Sport lá na Ilha do Retiro. A última vez que o Sport ganhou do São Paulo na Ilha do Retiro foi em 2001. De lá para cá o São Paulo fez 9 jogos. Foram 9 jogos, 6 vitórias do São Paulo e 3 empates. Em 2014 e 2015 o Sport até conseguiu vencer o São Paulo atuando como mandante. Só que as duas partidas foram realizadas na Arena Pernambuco. Não foi lá na Ilha do Retiro. Então o São Paulo aí mantém a freguesia do Sport desde 2001. O Crespo aí comemorou o retorno do Luciano, tanto o Luciano como o Benítez. Ele disse o seguinte, ó: ver a volta do Luciano, ver Benítez que volta lentamente é muito importante pra gente, para o elenco e para o futuro. Ou seja, já mirando, enfim. Outra coisa também, agora eu vou falar pra vocês o que vai acontecer daqui pra frente, tá? É o seguinte, primeira coisa, o Rigoni, ele fez uma autocrítica no jogo de ontem, ele falou que não jogou bem, ele falou que não aproveitou muitas oportunidades que ele teve. Enfim, bom, agora vamos ao assunto do vídeo, Hernan Crespo. A coletiva que ele deu ontem foi um tapa na cara de quem trabalha na Barra Funda, de quem administra o futebol, de quem administrou o futebol do São Paulo na gestão Leco, na gestão Aidar, na gestão Juvenal. E ele desabafou ontem. Só para vocês terem uma ideia, galera, o que eu vou falar agora é só para vocês terem uma noção das coisas. Eu sou uma pessoa, eu tenho 24 anos, tá? Eu acompanho o São Paulo desde 2010. Eu não vi o São Paulo vencedor. Não vi. Eu sou São Paulino, desde quando eu nasci. Sempre fui, sempre vou ser. Só que eu não vi o São Paulo São Paulino. O São Paulo vencedor. E o São Paulo que quando eu comecei a acompanhar o São Paulo mesmo, em 2010, o São Paulo já estava começando aquela caída. Mas eu sabia que o São Paulo era muito forte. E uma das coisas principais que era forte nesse time era justamente a estrutura que o São Paulo tinha. Eu lembro que o Diego, se eu não me engano, veio do Wolfsburg na época, se tratar de uma lesão aqui na Barra Funda. Eu lembro de que vários jogadores, Adriano, enfim, muitos jogadores vieram da Europa, porque eles preferiam escolher a estrutura do São Paulo. A estrutura do São Paulo na época, em 2008, 2007, 2008, 2009, era uma das melhores da América do Sul. E talvez até da Europa, de alguns clubes da Europa. Jogadores falavam isso. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque o Crespo falou o seguinte ontem, logo depois do jogo. Logo depois que ele falou da lesão do Arboleda, que o Arboleda sofreu uma lesão. Ele falou o seguinte, ó: há muito tempo o São Paulo deve melhorar nível de estrutura. Estamos em um período de reconstrução. Acredito que vamos fazer um bom projeto para o futuro. Ele criticou a estrutura do São Paulo. E ele está errado? Não, não está errado. Porque o São Paulo parou no tempo. Só que eu não achava que era tanto assim. Porque essa história de estrutura veio se escancarar mesmo logo após uma entrevista que o Muricy deu. O Muricy falou da estrutura do São Paulo. Falou que estava
as coisas caindo ao pedaço. Quando ele falou isso, eu não botei muita fé, porque eu sei que o Muricy é uma pessoa muito sincera e tudo, mas eu falei, não, ele deve estar exagerando, não deve ser tudo isso, não. Não é possível, tem Cotia lá do lado, lá, qualquer coisa, os caras vão lá pra Cotia. Cotia deve dar um banho na Barra Funda, pelo jeito que os caras tá falando. Deve estar um lixo aquela Barra Funda. A estrutura não envolve somente equipamento, envolve as pessoas também. O Dr. Gelol, aquele Sasaki lá, aquele japonês que tá lá não sei quantos anos. Enfim, uma renca ali que... Assim, as coisas, galera, precisam se modernizar. E o São Paulo sempre foi disso. O São Paulo teve o centro de treinamento, o primeiro centro de treinamento que teve aqui no Brasil foi do São Paulo. E sabe quando que foi? Em 1987. O São Paulo tinha o centro de treinamento. O Ricardo Rocha falou que o centro de treinamento do São Paulo era melhor do que o Real Madrid naquela época. E nenhum clube tinha. O Corinthians veio ter em 2010. O Palmeiras veio ter depois aqui. Sei lá quantos anos. O Santos, até sei lá quanto que foi ter um CT, um centro de treinamento. Tô falando dos rivais aqui de São Paulo. E o Palmeiras veio ter uma academia reformada, não sei o quê. Agora em 2015, 2016, depois que o Paulo Nobre assumiu o Palmeiras. Não era isso hoje. O Flamengo, os caras desciam do carro lá na época pra treinar e descia no barro pra treinar. Naquela época do Adriano, Ronaldo Angelini, não sei quem lá. Não tinha esse treinamento. Eles foram ter depois que o carequinha lá, o ex-presidente do Flamengo, assumiu lá o Eduardo Bandeira. Depois que ele assumiu o Flamengo, que foi ter um centro de treinamento. E o São Paulo tem desde 1987. Só que tá isso aí, esse marasmo. 33 lesões. Nunca... É inacreditável esse número. Não pode acontecer. 33 lesões de 35 jogadores diferentes. Ou seja, o problema não é o jogador. O problema é a estrutura. 35 jogadores diferentes sofrer lesão? Alguma coisa está errada, não tá? É o que eu acho. E o Crespo falou isso aí ontem. Tá? E é o seguinte, logo depois dessa bomba aí, o Carlos Belmonte também veio comentou uma coisa no Twitter, falou que realmente o Crespo tem toda a razão, que eles estão pegando problemas de gestões anteriores, mas que estão procurando evoluir, procurando resolver essas situações. Então, cara, o que um Everton Felipe, 6 milhões, Marquinhos Calazans, Michael Suel, Jusilei, Jean... Cara, quem mais passou? Chiesa passou no São Paulo. Centurion. Cara, passou tanto jogador no São Paulo que, tipo, 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões resolve esse problema. Entendeu? Resolve isso. O São Paulo gasta 20 milhões só pra manter Cotia. Por ano. E, cara, negócio de 10 milhões resolveria. O Brenner foi vendido por 80 milhões de reais. Tudo bem que o dinheiro já estava contado, mas vamos supor, o Antony foi vendido por 100 e poucos milhões. Tô falando, o Brenner foi vendido esse ano por 80. 10 milhões resolveria esse problema. Vocês entendem? Não é um problema absurdo, mas é que ninguém vê. E agora tá tendo esses problemas físicos. E não é de hoje. Aí o que aconteceu? O São Paulo agora, depois disso daí, o São Paulo tá buscando recurso, parceiro para melhorar o Refis e o CT da Barra Funda. Foi feito reuniões com o Crespo e com o Muricy. E também chamaram o departamento médico e também a preparação física para resolver esses problemas aí. Mas é isso, galera. É isso. Eu quero muito saber a opinião de vocês, porque o São Paulo que eu conheço não é assim. Entende? Não é assim. Esse marasmo todo. Problema de estrutura. Isso eu juro pra você que eu nunca tinha ouvido falar. Eu sabia que tava ultrapassado, mas eu não sabia que tava com esse problema sério. Eu queria que alguém filmasse dentro do CT da Barra Funda pra mostrar como que tá aquilo lá, velho. Porque agora eu fiquei curioso. Muito. Mas é isso. Bom, pra finalizar o vídeo de hoje, é o seguinte. São Paulo venceu 4-2 pelo Sub-20. São Paulo abriu 6 pontos do segundo colocado. E só para vocês terem uma ideia, o Juan é o atacante da base que subiu pro profissional com o Crespo. E ele, só para vocês terem uma ideia, nos 4 gols que o São Paulo fez, a partida foi 4-2.
O Juan fez 2 gols e deu 2 assistências. Ou seja, ele participou dos 4 gols. Esse moleque tá com fome pra jogar no time principal. Ele tá com vontade. Ele desceu, mas já ele vai subir pro time principal de novo. E ele, eu acho que vai ter uma oportunidade. Se for... Eu aposto que se o Crespo for pensar pra escalar lá contra o Juventude o Vitor Bueno, ele vai dar uma oportunidade pra esse moleque. Vocês viram a partida do Vitor Bueno ontem? Deu um toque na bola. Isso aí é inacreditável. Eu nunca tinha visto isso. Mas é isso, galera. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Voltamos amanhã pro pré-jogo contra o Fortaleza, que vai acontecer na quarta-feira. Peço desculpa se tiver algum ruído, alguma coisa assim. Eu liguei o ventilador aqui, porque, puta que pariu, tá um calor infernal aqui. E, mudando um pouquinho de assunto. Na cidade de vocês, tá acontecendo muita queimada também? Meu, aqui... Eu vim de São Paulo ontem e eu vim pela Castelo Branco. Não sei se vocês conhecem, mas é uma das melhores estradas aqui do Brasil. E, cara, veio queimada o tempo inteiro. O tempo inteiro, do começo até o fim, até a hora de eu chegar aqui, na minha cidade. E, cara, tá tendo muita queimada aqui. Muita queimada. Demais. Eu não sei se na cidade de vocês também tá assim. E, claro, a pessoa que pratica isso tá sendo burra, né? Porque se tá calor, aquece ainda mais o ambiente, né? Mas é isso. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, é isso. Valeu, falou, tamo junto, é nóis. Abraço.